TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é quinta-feira, 12 de janeiro. E você vai ver a seguir. Trio que matou jovem espancado no Caxambu é procurado pela polícia. Defesa Civil permanece monitorando previsão do tempo para os próximos dias em Petrópolis. Prefeitura notifica Águas do Imperador sobre crime ambiental, mas problema já é rotineiro na cidade. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Os 3 homens acusados de assassinar Denner Cláudio Santana, de 23 anos, no Caxambu, foram identificados pela Polícia Civil e agora estão sendo procurados. Um menino tão novo, com 23 anos, tinha tudo para viver. Eles acabaram com a família e destruíram uma mãe. Hoje em dia só me resta lembrança e saudade que vai ficar, né? Porque assim, saudade, muita saudade, muita saudade. Mas eu desejo de todo o coração e eu peço toda hora, eu quero justiça pela vida do meu filho. Eu só quero justiça, mais nada, só justiça. Na manhã desta quinta-feira, o Disque Denúncia divulgou um cartaz com os nomes de Márcio Rosa da Silva, de 25 anos, Lucas Leal Ribeiro Teixeira, de 26, e Maxwell Alberto Moreira da Conceição, de 31, como os principais suspeitos de envolvimento na morte de Denner Cláudio Santana, de 23 anos. A vítima foi espancada no último sábado no Caxambu, em Petrópolis, e morreu na terça-feira no Hospital Alcides Carneiro, onde estava internado. Ele havia dado entrada na unidade de saúde com traumatismo craniano e hemorragia interna. O ser humano ele não tem um direito de tirar a vida de ninguém. E meu filho foi humilhado como se fosse um bicho. Quebraram todos os ossos do corpo do meu filho e não teve direito de se defender. Entendeu? Isso foi muito triste, entendeu? A gente viu ele no caixão, a gente não pôde passar a mão no rostinho porque já estava desmanchando a pele. A gente não podia, assim, chegar perto dele e beijar porque não tinha mais condições de fazer isso. Eu vou te falar a verdade, foi uma coisa tão bruta que a gente, família, e a maioria, tá? Não é todas não. A maioria do Caxambu está sofrendo pela morte do meu filho. E a gente sabe quem é a maioria. Outros bate palma. Mas aí, o que eu falo contigo é o seguinte, a justiça de Deus, ela não dorme. Segundo a Polícia Civil, Denner foi espancado com golpes de martelo e uma barra de ferro. Ainda de acordo com as investigações, os 3 homens acusaram a vítima de ter roubado R$ 2.700 do estabelecimento do pai de um dos acusados, localizado no bairro Caxambu. As pessoas acusavam ele de roubar porque eu moro aqui há 55 anos. Ele passava, as pessoas falavam, fecha a porta da casa porque chegou ladrão. Mas dessa vez arrumaram uma cilada tão grande para o meu filho que nem nós, assim, a gente está com a boca aberta. Essa é a casa em que Denner morava há 3 meses. E foi aqui onde ele foi espancado. Para a mãe da vítima, retornar ao imóvel é extremamente doloroso. Além da perda, ela precisa lidar com o trauma e o medo. Esse lugar destruiu a minha vida, destruiu a vida da minha família. Praticamente não é o lugar. É a maioria das pessoas que faz esse tipo de covardia. Porque o lugar, se ele não mexe com ninguém. Se sair todo mundo do Caxambu e deixar o Caxambu sozinho aqui, ele não vai sair daqui para mexer com casa de ninguém. Só que para mim aqui foi o ponto final, acabou. Entendeu? Então eu não quero mais ficar, eu estou indo embora do Caxambu. Minha vida aqui não faz mais sentido. Contra o trio foi expedido um mandado de prisão pela primeira vara criminal da comarca de Petrópolis, pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e sem chance de defesa da vítima. Agentes da polícia seguem em diligência na região para localizar e prender os criminosos, que são considerados foragidos da justiça. Por conta das chuvas registradas em Petrópolis nas últimas semanas, a Defesa Civil permanece em alerta, monitorando a previsão para os próximos dias.
A Defesa Civil tem enviado frequentemente alertas sobre a possibilidade de chuvas em Petrópolis. Durante o monitoramento, é feita a análise de risco nas localidades na própria sede da Secretaria. Após isso, há o monitoramento do tempo. Os alertas são enviados por meio de SMS e sirenes com informações de previsão do tempo para que os moradores que estejam expostos a uma ameaça em um local de risco tenham tempo de agir. Desde o dia 1º de janeiro, 8 alertas via SMS foram enviados pela Secretaria, alertando para a previsão de chuva moderada a forte no município. O município de Petrópolis estava sob a influência de uma zona de convergência do Atlântico Sul, a famosa ZACAS, que caracterizava um cenário de chuvas constantes, mas agora, apesar de ainda estarmos sob a influência de uma área de instabilidade atmosférica, a ZACAS que estava atuando perdeu sua configuração. Então, para os próximos dias ainda temos a previsão de chuva, mas agora aquela mais parecida com as chuvas típicas do verão, que são mais intensas e no fim da tarde. Nossa equipe monitora as condições de tempo constantemente e sempre realiza rondas preventivas nos locais que registram os maiores acumulados pluviométricos, para que a gente possa atender a população de forma mais rápida. O boletim geológico divulgado nesta quinta-feira destaca o risco baixo para deslizamentos nas regiões dos 2º e 3º distritos e o risco muito baixo para o 1º, 4º e 5º distritos, ressaltando que a população deve estar atenta para a possibilidade de chuvas fortes. A Defesa Civil informa que, apesar dos acumulados pluviométricos estarem em baixos níveis, pancadas de chuva em um curto espaço de tempo podem gerar instabilidades no solo. Os maiores acumulados pluviométricos registrados em 24 horas foram no Quitandinha, com 7 milímetros, Madame Machado, 30 milímetros e em Nogueira, com 35 milímetros. A Defesa Civil reforça que a população das áreas de risco se mantenham em alerta e que não permaneça em áreas interditadas. Além disso, é importante ficar atento a sinais de rachaduras nos terrenos e moradias, degraus de abatimentos, muros ou paredes embarrigadas e árvores e postes inclinados. Dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro mostram que houve uma redução no número de apreensões de drogas em Petrópolis em 2022. No estado, apesar do alto número de apreensões, o índice ainda ficou abaixo dos registros de 2021. Mais de meia tonelada de entorpecentes foi apreendida em Petrópolis em 2022, segundo dados divulgados nesta semana pelo 26º Batalhão de Polícia Militar. Ao todo, as forças de segurança recolheram das ruas da cidade 322 quilos de cocaína, 162 quilos de maconha e 35 quilos de crack, totalizando 519 quilos de drogas. Apesar do número significativo, houve queda no número de apreensões se comparado com 2021. Dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro mostram que no município, entre janeiro e novembro de 2022, foram apreendidas 157 drogas na posse de usuários. O número é 29% menor se comparado com o mesmo período de 2021, quando 221 drogas foram apreendidas. A advogada Maiara Vasconcelos explica a diferença entre traficar e portar as substâncias. Ela aponta ainda a punição prevista para cada crime. A diferença do tráfico para o porte seria a destinação da droga, né? O tráfico normalmente tem a intenção de entrega a terceiro, quanto o porte da droga é para utilização própria. Então, a pessoa porta ou transporta a droga para sua utilização, não para fornecer para terceiro. A própria legislação, ela traz uma diferenciação em relação à punição para cada tipo de conduta. Quanto mais grave a conduta, normalmente a tendência é que a própria penalidade também acompanhe esse raciocínio. Então, o tráfico, por ser uma conduta, né, mais criticada e mais lesiva também, porque você está entregando a terceiro uma substância nociva, a pena ela varia entre 5 a 15 anos, dependendo da gravidade daquela conduta. As drogas retiradas do tráfico renderam 416 apreensões entre janeiro e novembro de 2022, uma queda de 16% se comparado com o mesmo período de 2021, responsável por 496 apreensões. Apesar disso, só em novembro do ano passado foram 29 ocorrências de drogas apreendidas. A especialista alerta que qualquer substância que oferece risco à saúde é considerada droga.
A própria Anvisa traz um rol de substâncias que são nocivas à nossa saúde, por isso que se configurou como crime o tráfico de drogas, e às vezes a gente utiliza, né? Ou tem a impressão de que o tráfico de drogas seria só daquelas substâncias popularmente conhecidas como cocaína, maconha, aquelas substâncias que são fornecidas em festas, né? Aquelas balinhas êxtase. Existem outras substâncias também que são consideradas nocivas e também se enquadram como a definição de droga. Então, qualquer substância que esteja indicada lá no rol da Anvisa como nociva e proibida é configurada droga. Entre janeiro e novembro de 2022, foram 18.790 registros de drogas retiradas do tráfico e também de portadores, enquanto em 2021 foram 20.096, uma redução de 6% em 2022. Em comparação a novembro do ano passado, o índice foi de 1.546, já em novembro de 2021 foram 1.771 apreensões. E você vai ver depois do intervalo. Reunião com o governo do estado reforça benefícios para Nova Friburgo. Número de apreensões de drogas em Petrópolis diminui em 2022. Segurado não precisa mais sair de casa para realizar a prova de vida. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Representando Nova Friburgo, a secretária municipal de saúde, Nicole Cipriano, se reuniu com o novo secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, e os representantes de outros municípios do estado esta semana. O encontro foi promovido para apresentar a nova equipe e alinhar os planos para os próximos anos. Após a reunião, foi divulgado que os friburguenses vão ser amplamente beneficiados com esta parceria entre Prefeitura e Governo do Estado. Para este ano, está prevista a inauguração do tão sonhado Hospital Oncológico, que vai poupar o tempo de muitos pacientes que precisam viajar periodicamente para outras cidades para realizarem os tratamentos. De acordo com o Governo Municipal, está em fase de finalização a desapropriação do antigo Serviço de Assistência Social Evangélico em Olaria. No local, vai ser alocada uma nova unidade de pronto atendimento mais moderna e atualizada, com exames de imagem. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafa. No início deste ano, a Prefeitura de Petrópolis realizou uma vistoria para verificar o lançamento de esgoto no Rio Quitandinha, no centro de Petrópolis. A Águas do Imperador foi notificada pelo despejo e a Prefeitura informou que a concessionária será autuada. A notificação da Prefeitura aconteceu no dia 5 de janeiro deste ano. De acordo com o governo municipal, uma denúncia apontou que o despejo, que é considerado crime ambiental, estaria acontecendo no cruzamento da rua Dr. Nelson de Saerpe com a Rua do Imperador. A vistoria relatou que, desde o conjunto comercial Vicente Marquese, um forte odor se tornou crescente próximo à choperia D'Angelo. A mudança de coloração na água também foi percebida. Mas, de acordo com o especialista em saneamento e tratamento de efluentes, Cleveland Jones, o problema é antigo na cidade.
É comum, infelizmente, né? Eu acho que a terminologia está certa, é despejo. Algumas pessoas têm falado, vazamento. Não, vazamento é quando havia uma contenção de algum tubo, alguma tubulação e, por acaso, por um dano, vaza. Isso não é vazamento, isso é despejo irregular mesmo, de esgoto in natura, em grande parte dos casos, e de esgoto misturado com águas pluviais, o que não deveria ocorrer. Mas, infelizmente, é comum ao longo do rio Quitandinha, a gente vê isso no Bing e em outras partes também. Após a prefeitura informar que iria autuar águas do Imperador, a concessionária informou que este foi um problema pontual. Em nota, a Águas do Imperador informou que um dos técnicos verificou a obstrução na rede coletora mencionada, o que teria ocasionado um transbordamento no local. Informou ainda que a equipe de manutenção foi acionada e realizou a desobstrução no mesmo dia. Mas o especialista afirma que na cidade existem inúmeras falhas operacionais por parte da Águas do Imperador em muitos pontos dos rios. De acordo com ele, a estação de tratamento de esgoto do Quitandinha é muito pouco eficiente, pois o sistema de coleta não é de separação absoluta e, quando chove, grande parte do esgoto é lançado no rio sem tratamento. Isso é imperdoável. A coisa mais básica na questão de saneamento urbano é você fazer as ligações para coletar todo o esgoto gerado. Isso daí é uma coisa tão básica que nem precisaria ser falada e discutida. Mas não ocorre porque, claro, envolve custos e a própria coleta, a infraestrutura de coleta, as tubulações e tal, ainda tem muitos problemas, mau dimensionamento, mal colocação, essas coisas. Mas temos muito para avançar ainda, né? Cleveland também aponta que durante uma vistoria técnica no aterro de Pedro do Rio, realizada por ele, foi verificado problemas no descarte do lodo, que deveria acontecer em aterros, mas não acontece da forma correta. A Águas do Imperador afirma que o descarte de lodo é realizado de forma correta e dentro de todas as normas ambientais e que encaminha 100% do lodo produzido nas estações de tratamento de esgoto para as unidades de compostagem de resíduos no Rio de Janeiro. A questão encaminham todo o lodo, encaminham realmente para os aterros que podem receber esse material e tal? Essa é uma dúvida que permanece na minha cabeça. Eu continuo vendo evidências de que esse lodo, em parte pelo menos, é desviado. Agora, precisa ser constatado, mas a condição, a qualidade e o que a gente sente nas águas do rio, que pode observar, são indícios de que isso não ocorre de uma forma constante e perfeita, e o próprio tratamento tampouco, né? Apesar de a concessionária informar que o problema foi resolvido, a notificação da prefeitura solicita ainda a Águas do Imperador um cronograma de manutenção da rede coletora e de interceptações, sendo identificado a origem deste dano e o sistema de tratamento final daquele trecho. A partir deste mês, o segurado do Instituto Nacional do Seguro Social deixou de ser obrigado a sair de casa para realizar a prova de vida. Agora cabe ao INSS verificar se o segurado está vivo. No momento, a equipe da Previdência Social estuda os últimos detalhes para que a regulamentação da medida seja publicada. O INSS fará o cruzamento dos dados e como o segurado deve agir caso a prova de vida não seja realizada de modo automático. Por enquanto, os beneficiários podem ficar tranquilos e aguardar. E não haverá bloqueio de benefícios por falta da prova de vida. Apesar de não ser mais obrigatório, quem preferir pode fazer a prova de vida como nos anos anteriores, indo a uma rede bancária ou usando o aplicativo Meu INSS. O cidadão também pode acessar o Meu INSS ou ligar para o número 135 para verificar a data da última confirmação de vida feita. É importante destacar que o beneficiário não deve comparecer a uma agência do INSS. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Obrigada, Lari, pelas informações. E uma notícia boa para quem gosta de cultura. A exposição Caminho Novo nas Trilhas do Mosaico de Vidro, de Rogéria Magalhães, em Pati do Alferes, foi prorrogada até o dia 22 de janeiro para que os patienses possam apreciar a arte e a cultura de forma gratuita. A exposição, promovida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, acontece no Memorial Vila do Alferes, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, de segunda a sábado, e das 9 horas da manhã à 1 da tarde, aos domingos e feriados. O que você vai ver depois do intervalo? Palácio Guanabara abre as portas para receber imagem de São Sebastião.
Campanha Janeiro Branco alerta para os cuidados com a saúde mental. Nova Friburgo. Praça Getúlio Vargas receberá operação de poda no próximo domingo. O Correio Petropolitano na TV volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Neste mês, a campanha Janeiro Branco alerta para os cuidados com a saúde mental. Este é um movimento social dedicado à construção de uma cultura da saúde mental na humanidade e se tornou cada vez mais importante, principalmente após a pandemia. A campanha Janeiro Branco tem como objetivo chamar a atenção das pessoas para as necessidades relacionadas à saúde mental. O movimento é novo, mas de grande importância, tendo em vista os estigmas que ainda existem em torno de doenças ou transtornos mentais e psiquiátricos. O Janeiro Branco é bastante importante, essa campanha. Por quê? Porque as pessoas não estão muito atentas à questão da saúde mental. E é preciso ter um cuidado. A pessoa precisa perceber em um momento de depressão, várias questões que vão pontuando para a necessidade de buscar ajuda, né, de um psicólogo, um psiquiatra, porque às vezes tem que ter uma intervenção medicamentosa. Então é muito importante alertar as pessoas para essa importância da saúde mental também. A escolha do mês para a campanha é porque janeiro é considerado uma espécie de portal entre ciclos que se fecham e se abrem com o início do novo ano. Já a cor branca foi escolhida para representar a folha em branco, onde é possível escrever ou desenhar novas expectativas ou mudanças que desejamos concretizar. O Janeiro Branco promove palestras, oficinas e cursos para tratar sobre o assunto. Nos últimos anos, falar sobre saúde mental se tornou cada vez mais necessário, já que após a pandemia da Covid-19, os casos de doenças psiquiátricas se tornaram mais frequentes. Eu trabalho há 6 anos numa clínica que é psiquiatria e dependência química. Quando eu comecei lá, há 6 anos atrás, eram 20 pacientes. Atualmente, nós estamos com mais de 100. E realmente, principalmente na parte de psiquiatria, aumentou muito. Por quê? Vários fatores contribuíram para isso. A questão do isolamento social, que foi necessário, né, em virtude da Covid, só que as pessoas ficaram muito sozinhas, né? Foi realmente um momento muito complicado e cada vez mais existe sim essa necessidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%, assim como a preocupação das autoridades em relação a estas doenças. Segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, cerca de 90% dos países pesquisados já incluíram a saúde mental e o apoio psicossocial em seus planos de resposta à Covid-19. O levantamento apontou ainda que o total de óbitos no país por lesões autoprovocadas dobrou nos últimos 20 anos, passando de 7 mil para 14 mil. Dentro do plano de manejo e poda dos eucaliptos centenários da Praça Getúlio Vargas, no centro, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, com o suporte da Prefeitura de Nova Friburgo, fará uma operação de poda no próximo domingo, dia 15. O trabalho terá início às 7 da manhã, com isolamento da área e preparação da equipe. A intervenção está prevista para as 8 horas. Finalizada esta etapa, futuramente serão necessárias apenas podas de correção nas árvores. Para alcançar as partes mais altas das árvores, será utilizada a escada Magiros do Corpo de Bombeiros. Em solo,
A equipe da Secretaria de Serviços Públicos fará a retirada dos galhos e remoção dos mesmos para descarte na Empresa Brasileira do Meio Ambiente. A pasta também ficará responsável pela limpeza após o término do serviço. Durante o serviço de poda dos eucaliptos centenários da Praça Getúlio Vargas, no centro de Nova Friburgo, haverá restrição de estacionamento no entorno da praça, entre os números 64 até os 116, a partir das 10 horas da noite de sábado. No domingo, este mesmo trecho citado permanecerá interditado, juntamente com o lado oposto da praça, entre as ruas Ernesto Brasílio e Coronel Galeano das Neves, a partir das 7 horas da manhã. Agentes da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana estarão no local, orientando o trânsito, e as vias serão liberadas assim que o trabalho for concluído. Agora a gente vai lá para o Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro abriu as portas do palácio e recebeu a imagem do santo padroeiro da cidade do Rio, São Sebastião, na tarde de terça-feira. A celebração faz parte da trezena do santo padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Com o tema São Sebastião, vocacionado à missão, uma missa foi celebrada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani Tempesta, na capela de Santa Terezinha, também no Palácio. Para o governador Cláudio Castro, a vida de São Sebastião foi uma trajetória que muito se assemelha à missão da vida pública. São Sebastião é o padroeiro tanto da cidade quanto do estado do Rio. Acredito e devoto a São Sebastião esse carinho especial pelo nosso estado, pela nossa cidade. A solenidade faz parte da trezena de São Sebastião, que são os 13 dias de preparações e orações que antecedem o Dia do Santo, que é celebrado no dia 20 de janeiro. No dia de São Sebastião, é feriado na cidade do Rio de Janeiro. A data é considerada uma liturgia na Igreja Católica e nas cidades sob proteção deste santo costumam ser organizadas procissões e romarias. Ao lado da primeira-dama Analine Castro, do vice-governador Tiago Pampolha e dos demais secretários, o governador recebeu em seu gabinete uma bênção especial. Em seguida, em procissão à imagem de São Sebastião, seguiu para a Capela Santa Terezinha, no Palácio da Guanabara. Nós somos uma equipe que foi devotado pelo povo desse estado, quase 5 milhões de pessoas, que essa equipe possa conduzir o Rio de Janeiro a dias melhores. Mas eu não tenho dúvida que, a exemplo de São Sebastião, nós também temos a capacidade de dar a volta por cima, Tiago. E que esse seja o nosso espírito ao longo de mais um ano. É muito significativo receber a imagem de São Sebastião aqui, e nós católicos sabemos que não é só uma imagem. Receber a imagem de São Sebastião aqui é olhar para ele como um sinal de fé, um sinal de coragem, mas, sobretudo, um sinal de perseverança e luta por aquilo que se acredita. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira. Na sexta-feira, a região serrana do estado do Rio de Janeiro continuará com chuva. E por isso é bom deixar os guarda-chuvas, galochas e casacos a postos. Em Nova Friburgo, a previsão é de céu nublado e chuva durante todo o dia. Há ainda a possibilidade de trovoadas a qualquer momento. As temperaturas variam entre mínimas de 17 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a situação é parecida. Pancadas de chuva e trovoadas por toda a cidade. O município registrará mínima de 17 e máxima de 26 graus. A sexta-feira, em Petrópolis, será de céu encoberto, com possibilidade de chuva moderada durante todo o dia. As temperaturas variam entre mínimas de 18 e máxima de 28 graus. A previsão em Pati do Alferes é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas em regiões isoladas. O município registrará elevação na temperatura, com mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Paraíba do Sul, a chuva moderada forte continua. Há ainda a possibilidade de trovoadas durante todo o dia. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 27 graus. E em Três Rios, a previsão é de céu com muitas nuvens e céu nublado ainda. E há possibilidade de chuva moderada forte durante todo o dia.
As temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 28 graus. O INMET divulgou ainda que os ventos nos municípios citados serão fracos. E por isso, é importante que, em caso de emergência devido ao vento ou à chuva, a população entre em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone no 93 ou com a Defesa Civil no número 199. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.